Olá, eu sou Deise Feitosa e estou aqui com você para mais uma edição do SETcast. Temos um convidado bem especial, vamos falar de TV pública hoje, mas antes disso, vamos dar aquela mensagem e falar da SET, e você já conhece. Mas é uma associação que reúne profissionais e empresas do setor de mídia e entretenimento. Com foco em tecnologia e modelos de negócio, a SET acompanha as tendências desse amplo universo do conteúdo audiovisual e traz tudo aqui para você. Quer saber das novidades? Vem para a SET. E o SETcast é um dos canais de comunicação da SET. Aqui temos sempre convidados muito especiais que contam suas experiências e suas histórias inspiradoras. Falamos de tudo: tecnologia, negócios, mídia e entretenimento. E não só isso. Acompanhe nossos episódios e se atualize, aprenda, se divirta e se emocione. Enfim, fique com a gente. E para saber mais sobre a SET e como se associar, acesse set.org.br. E eu queria dar as boas-vindas calorosas e especiais, então, ao nosso convidado, o Caio Klein, diretor-geral da TVE do Rio Grande do Sul e FM Cultura. Seja muito bem-vindo, Caio. Tudo bem, Deise? Obrigado. Eu agradeço muito participar. É uma honra estar trocando ideias aqui nesse nosso canal de comunicação aí da SET. A honra é toda nossa. Bom, Caio, aqui a gente vai falar muito aqui sobre TV pública, sobre como a TV está se preparando para a chegada dos aprimoramentos tecnológicos da TV digital, como a TV 3.0, DTV+, enfim, vamos falar um pouco da importância da TV pública, mas antes de mais nada, queria pedir que você apresentasse para o nosso público, falasse um pouco sobre a sua trajetória para que a gente possa te conhecer mais. Então, na realidade, o Caio é um engenheiro, né? Eu estou na direção aqui da TVE FM Cultura, mas toda a minha vida profissional foi sempre em veículos de comunicação, né? Tanto privado quanto público. E eu lembro, né, desde bem criança, né, ainda adolescente, que a gente ouvia muito rádio, sempre ouvi muito rádio no interior, basicamente, e me chamava muita atenção no final daquelas transmissões esportivas, principalmente, em que dava o nome do pessoal, do engenheiro responsável, e aquilo. Eu estou comentando isso porque são coisas que às vezes a gente pensa quando é jovem, e aquilo foi um combustível para mim para seguir essa carreira, né? Claro, aí, obviamente, fiz engenharia, né? Sou formado em engenharia elétrica, comecei muito cedo, logo formado na RBS, participando, na época nem era RBS ainda, eram as televisões, televisão gaúcha. Fiquei um tempo na televisão uruguaiana, lá no interior do Rio Grande do Sul, né, na fronteira com a Argentina. Foi lá onde aprendi muito sobre televisão, né. Enfim, aí era o responsável técnico pela emissora. E depois participei muito tempo da própria RBS, ainda em vários projetos na divisão interior, quando a RBS tinha, em que a gente ficava viajando pelo interior na manutenção, mantendo aquela rede que a RBS sempre teve muito forte, né. E também participamos de projetos, montei em São Paulo, junto com a equipe toda, né, a RBS Vídeo São Paulo, isso foi no início dos anos 90, enfim, sempre gostando muito da parte de projetos, né, nessa área técnica. E aí, em meados dos anos 90, surgiu a oportunidade de vir para a TVE naquela época. Aí eu vim como diretor técnico da TVE e da FM Cultura, onde fiquei por 10 anos, e também fazendo vários projetos, do TVE Sat. Nós fomos uma das primeiras emissoras a transmitir via em banda KU, né, transmitir o sinal para o interior. Enfim, vários projetos. Depois voltei para a RBS, e aí sim, foi naquele sonho de rádio, né? Fui gerente técnico das rádios da RBS, na Rádio Gaúcha principalmente, e a partir dali cobri muitos eventos, Copa do Mundo, o Mundial de Clubes no Japão, depois em Abu Dhabi, participando de Copa do Mundo na Alemanha, depois na África do Sul, e aí já depois, né, enfim, depois saí da Rádio Gaúcha, voltei para a RBS TV, aí como gestor
da área de operações, já o gerente executivo, participando mais ativamente da logística e digamos, de questões mais estratégicas da empresa, né? De coberturas também, continuando, enfim, tinha participado de cobertura de Olimpíadas também em Pequim e depois em Londres também. Então foi sempre esses eventos sempre me cativaram muito, né? Isso foi nos últimos anos, e em 2019 acabei participando também, até por causa disso, já tinha até saído da RBS, mas participei ativamente aqui como, né, um dos responsáveis da área técnica na Copa América, aqui em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, e também, ao mesmo tempo, daí eu já estava assumindo aqui a direção geral da TVE e da FM Cultura, que estava passando por mudanças na sua estrutura. Hoje nós somos um departamento da Secretaria de Comunicação do Governo, né, do Estado do Rio Grande do Sul, e em que a TVE e a FM Cultura estão inseridas, digamos, na parte da estrutura do governo, mas mantendo a sua estrutura como uma televisão educativa, né, tendo a outorga de televisão educativa, mas fazendo uma programação, eu diria, muito especial, que eu acho que é uma coisa que até a gente pode comentar um pouco, quando se falar um pouquinho mais de TV pública, do que nós, né, entendemos ser relevante e onde eu acho que é o caminho para as emissoras. Enfim, fiz também especialização em liderança de negócio e pessoas, porque sempre gostei muito do trabalho com pessoas, né? Obviamente a gente não faz nada sozinho, isso é um clichê e é verdade, mas eu adoro trabalhar com pessoas e entender as pessoas, se colocar no lugar das pessoas, procurar, né, com a empatia e buscar, não o consenso, porque o consenso também acho que não é a solução, mas e sim entender ideias diferentes para crescimento, não para dividir, sim para somar. É uma coisa que, enfim, eu sempre uso muito nas nossas reuniões aqui com as pessoas, sempre digo assim, onde é que a gente quer chegar, né? Qual é o motivo? Porque o ser humano, normalmente, a gente tem caminhos quando vai se conversar sobre alguma coisa, e muitas vezes o ser humano quer ganhar uma discussão e não resolver o problema, né? A gente acaba indo para um lado de forçar situações muito mais porque tu quer manter aquela tua posição e ganhar a discussão e não talvez resolver os problemas que se apareçam. Então sempre tem que ter muito cuidado, não tomar, né, atitudes intempestivas só com emoção, e sim parar, pensar um pouco, bom, mas onde é que eu quero chegar e como é que eu vou fazer para chegar nesse objetivo final. Então, resumindo, esse é um pouco do Caio, assim, como pessoa, como gestor, como técnico, como engenheiro, enfim, é isso aí, resumindo. Grandíssimo. Caio, não tô vendo aqui, você falou sobre isso, cobriu Copa do Mundo, Olimpíadas, Mundial Interclubes, Copa América, Libertadores. Eu vi que faltou o Tetra. A cobertura do Tetra não tá aqui no seu currículo. Não. Onde é que na realidade, tava? Naquela época ainda não... Você estava ganhando Tetra, 94. Eu estava na RBS ainda, mas estava aqui internamente, digamos assim, recebendo os sinais, né, enfim, da TV Globo e tal, mas não estava participando ativamente ainda de coberturas mundiais naquela época, não. E o que mais te marcou nessas coberturas de Copas, enfim, ou qualquer outra? Eu acho que isso sim, vamos lá, eu participei, a primeira foi em 2006 no Japão, que foi a cobertura na realidade foi a Copa do Mundo, na metade do ano de 2006, na Alemanha. Então ali foi um exemplo que eu estava começando na própria RBS, na rádio, e fiz uma cobertura no IBC, basicamente, né, no International Broadcast Center, para a Rádio Gaúcha, e rádios aqui no Rio Grande do Sul são muito fortes, né? A própria Rádio Gaúcha, a Rádio Guaíba e outras rádios muito importantes aqui, o segmento rádio é muito forte aqui. E o que me marcou muito naqueles momentos digamos assim, da convivência com as outras culturas, né? Nós ficamos em Munique, eu fiquei 40 e poucos dias em Munique, então desde a montagem, né, o convívio com a própria FIFA, com a HBS, né, que faz a montagem dos sinais, e com a qualidade, com a preocupação. Eu lembro de uma questão aí bem técnica, né, que já naquela época o IBC na Alemanha, ele tinha um sistema de proteção contra incêndio que era fantástico, onde estão os equipamentos, a central técnica, digamos assim,
ela era toda prevista que se houvesse algum incêndio, todo o ar que estaria dentro, o oxigênio que estaria dentro daquela estrutura técnica seria sugado, porque sem oxigênio o fogo não se alastra. Então, tu vê, uma solução tecnológica que poucas estruturas a gente pensa nisso, mas como engenheiro aquilo me chamou muito a atenção. Então, assim, essa troca, né, essa troca de informações, a troca e principalmente o cuidado com a tecnologia, ter sinais redundantes, né? Obviamente isso tudo com coberturas que fiz com a Rede Globo, a Globo sempre muito preocupada com isso, né? Então isso me fez ser uma pessoa muito preocupada com qualidade, né? Eu acho que a gente pode falar um pouquinho até da pandemia, em que a gente diminuiu um pouco a qualidade em função de coisas ótimas que se fez muitas lives, mas hoje nós temos que voltar, e a própria TV 3.0 vai nos propiciar isso, de o broadcast, né, a TV aberta, brigar por qualidade, que é uma das coisas que a gente tem de relevância, e a gente tem que usar isso a nosso favor como um handicap importante, né, não isso. Só qualidade, mas, enfim, tecnológica, mas assunto. qualidade de conteúdo também, não é? Com certeza, né? Eu acho que o diferencial e a busca do que a gente consegue para cativar o público, eu acho que esse é um dos grandes, também acho que é um assunto que a gente pode abordar um pouquinho aqui, a questão de redes sociais. Então, assim, também tem um caminho aberto aí muito bacana para ser conversado. Caio, você falou aí sobre o quanto que no Rio Grande do Sul o setor de rádio, as rádios é um setor forte, presente. Eu queria que você contasse um pouquinho também qual foi a atuação, a importância, o trabalho dessas emissoras aí durante a grande tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul em 2024. Acho que também das rádios, mas também do setor de radiodifusão como um todo. Fala um pouquinho aí como é que foi esse processo. A gente rapidamente, quando aconteceu a tragédia, né, que foi exatamente, está fazendo um ano agora, em maio, né, no dia 1º de maio, eu lembro que estava em casa e aquela chuva não parava, e como enfim, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, praticamente me criei em Lajeado, né, que é uma cidade que foi muito afetada, né, nós até a nossa casa, né, onde eu me criei, nunca havia chegado perto a água, e nessa enchente ela chegou no portão, não chegou a entrar, mas, enfim, coisas que a gente viveu, assim, muitos amigos, muitos parentes, muitas pessoas próximas foram afetados. Eu diria que eu acho que no Rio Grande do Sul não tem ninguém que não teve alguém afetado. Mas, especificamente nessa área de comunicação, como eu falei, o Rio Grande do Sul é muito forte nisso, e muitas pessoas tiveram, digamos assim, a única forma de contato com os informes importantes, né, tanto do governo, enfim, da sociedade civil e tal, foi através da radiodifusão, foi através do radinho de pilha, principalmente, porque muitas locais em Porto Alegre ficaram sem energia por várias semanas, né, até talvez meses aqui, locais importantes que não tiveram, né, a gente ficou alagado e a energia não podia ser restabelecida. Então, tudo isso, toda essa, mesmo a telefonia também sofreu, né, então a comunicação via tanto a televisão, né, obviamente de todos os veículos, né, que se deslocavam para os locais, quanto o rádio, que o rádio inclusive é mais ágil, né, foram fundamentais assim para passar porque chega um momento nesses eventos que as pessoas ficam muito perdidas, né, não sabem realmente o que está acontecendo, e tudo acontecendo muito rápido. Hoje nós estamos num momento de tudo acontece com muita rapidez, então as informações tinham que ser passadas de uma forma rápida, e a radiodifusão fez isso, né? Tanto a rádio quanto a televisão foram fundamentais nesse processo, né? Realmente é um diferencial que nós temos, e a gente tem que aproveitar, né? Agora com a TV 3.0, toda uma cadeia de informação, a gente pode aproveitar melhor agora. Inclusive com a pandemia também, acho que na pandemia a gente não pode nunca esquecer do papel que o setor de radiodifusão teve, todo mundo trancado em suas casas, e o setor estava lá trabalhando dia e noite para trazer informação, para combater desinformação. Então, acho que só reafirma o poder do nosso setor. Eu diria assim, tanto na parte de informação quanto o entretenimento, né? A gente fazendo lives com os artistas, nós aqui, né, a TVE fez bastante, a FM Cultura também,
até para fomentar esse meio cultural, né? A gente acabou fazendo muita coisa e é mais uma das, digamos assim, das vertentes importantes também nesse nosso ecossistema, né, de Sim. informação e entretenimento. Inclusive, como você mesmo falou, uma das características da TV 3.0 é um sistema de alerta de emergências. A gente hoje já recebe isso ali, aqui em São Paulo pelo menos, a gente recebe no celular uma mensagem para tudo e você recebe esse alerta, mas isso vai ser possível também via televisão. Isso já acontece, por exemplo, no Japão, no sistema americano, a versão também 3.0 aí do ATSC já permite isso e a gente traz isso também aqui na nossa TV 3.0. Então, acho que uma situação como essa seria de grande valia também, um sistema de alerta de emergência. Exato, eu acho que, na realidade, a nossa, quando a gente pensa em o que a TV 3.0 vai trazer de novidade, com certeza isso é uma das inúmeras Vantagens, novidades, né? características. Vantagens, exatamente, que a gente tem que explorar, né? Só que aí vem uma outra questão que eu tive agora, né? A gente teve na NAB nos Estados Unidos e uma das coisas que me chamou muita atenção assim é a quantidade de novidades e coisas que nós precisamos desenvolver, né? Tanto na parte enfim, programação também, mas na parte de tecnologia e explorar tudo isso que vai ter de novo e usar para, né, porque a gente tem muita, enfim, o celular, né, a própria Defesa Civil já utiliza através de SMS e tal, mas a televisão tem que se apropriar também disso, né? A própria nós, FM Cultura, estamos num projeto para ser realmente o porta-voz do governo em caso de alguma nova, né, catástrofe que aconteça, a gente ser realmente a emissora porta-voz através das ondas do rádio, né, e se transformar numa rede para todo o Rio Grande do Sul para passar as informações. Então, tudo isso são desafios novos, né, mas com uma tecnologia a favor que a gente possa fazer, realmente entregar o que importa realmente para a população, que é um serviço, né, as nossas concessões são públicas, a gente tem que prestar esse serviço público também. Ou comerciais ou públicas são sempre um serviço, uma concessão, um bem público. E como você acha, então, Exato. que a TV 3.0, a DTV+, pode ampliar a atuação de uma TV pública? Como é que uma TV pública pode chegar a seu público de forma melhorada, oferecer serviços por meio da TV 3.0? Eu queria saber se a TVE já está pensando nisso, como é que vocês estão se preparando para essa nova era? Sim, digamos, esse é o desafio que eu coloco, né? Coloquei indo até na Feira NAB, com discussões de como é que a gente, uma TV pública, que, enfim, tem recursos não mais escassos, digamos assim, como é que a gente vai fazer essa transição, o que a gente precisa fazer, inclusive, agora, né, estamos numa discussão aqui da parte de qual o primeiro caminho que a gente tem que fazer em relação a começar a se apropriar dessas novidades, enfim, aplicativos, que cada vez mais, né, a TV vai para um ambiente de aplicativos, e o que tu vai ter nesse aplicativo, né, qual é as empresas, enfim, várias empresas já ofertando serviços, né, para a gente poder estar nesse ambiente mais digital e que a TV 3.0 vai propiciar com o broadcast e o broadband, mas que serviços que a gente vai propor, porque eu acho que também com essa expansão e agregação das redes sociais, nós temos que descobrir como atrair, né, o público e que o público se interesse por aquilo que a gente vai estar fazendo. Porque realmente, pensando assim de uma maneira simples, né, a gente tem vários canais hoje, os canais FAST, cada emissora pode fazer um monte de canais. Nós temos um acervo aqui fantástico, mas será que isso realmente faz sentido? O que realmente faz sentido para que a gente, né, como a TV aqui do Rio Grande do Sul e outras televisões públicas, né, a RNCP, a Rede Nacional de Comunicação Pública, capitaneada pela EBC, né, pela TV Brasil, em que a gente, digamos assim, soma esforços para poder realmente passar para a população uma comunicação, enfim,
que faça sentido para todo mundo. Eu acho que e aí vem, né, o próprio papel da TV aberta muito forte. Acredito muito com todo o esforço que vem sendo feito para a gente qualificar cada vez mais e chegar mais na casa das pessoas com a TV aberta, né? E uma TV aberta que é de graça no Brasil, né? Ou seja, faz muito sentido a gente estar realmente buscando qualidade, não só técnica, né? Mas essa, como o Neto falasse, né? Desde a questão da qualidade de programação e qual a importância que a gente tem em todo esse ecossistema, né? Dos canais aí. E você falou da importância que o setor de radiodifusão tem para o Rio Grande do Sul, tanto que o rádio é muito forte no Rio Grande do Sul. E como é que a população se relaciona com a televisão, com a TV pública e com a radiodifusão pública? Assim, nós aqui no Rio Grande do Sul, obviamente, tem um passado, né? A TVE nós fizemos agora no ano passado, há anos, né? Fizemos várias, enfim, buscamos resgatar a quantidade. Bom, só para ter uma ideia, a televisão aqui no Rio Grande do Sul, a TVE, nós já fizemos uma busca, tivemos mais de 200 programas já na grade, né, da emissora nesses 50 anos, agora estamos, né, fazendo 51 anos. E o que a gente tem, que a gente, assim, é uma das nossas fortalezas quando a gente fala em comunicação, que tanto a TVE quanto a FM Cultura são emissoras pelos gaúchos, né? Enfim, a gente tem um carinho, a população tem um carinho grande para com a gente. Então a gente tem temos programas muito tradicionais, programas até de ordem musicais, a questão da própria cultura, teatro. A gente busca fazer um jornalismo mais voltado a serviços e não um jornalismo factual, porque não faz muito sentido isso. Então, assim, esse é o nosso propósito, é realmente poder instigar, né, fazer programas de saúde, né, programas que tratam das minorias, buscando, digamos assim, complementar que umas emissoras comerciais, obviamente, fazem, mas a televisão pública tem esse papel mais abrangente, né, uma divulgação maior do que está acontecendo na sociedade. E aí onde a gente se insere, obviamente, com força, né? E essa é a nossa busca cada vez mais de poder estar presente, né, no que está acontecendo na sociedade gaúcha. E Caio, logo mais vai acontecer aí a 7 Regional Sul. O que vocês estão preparando para esse evento? Pois é, nós estamos aí que normalmente, né, o 7 Sul ele acontece historicamente é Porto Alegre, Curitiba, né? A gente faz isso esse ano passado, na realidade, seria em Porto Alegre, mas obviamente por causa da enchente ele acabou sendo transferido e foi de uma forma assim muito criativa, foi feito um desafio e foi feito em Florianópolis e foi muito bem feito, digamos assim. Ou seja, agora nós temos basicamente os 3 estados do Sul a gente pode fazer, então esse ano nós voltamos a Porto Alegre. E a discussão aqui, ela tem vários eixos, né? Obviamente, um eixo muito importante é o regulatório. Então, de manhã, é dia 29, né, que vai acontecer, agora 29 de maio. Na manhã, nós vamos estar falando sobre a parte regulatória, então vem a Anatel, né, tanto a ABERT, a Abratel, o Ministério das Comunicações, né, com a mediação do Geraldo, né, que é da 7, vai vir aqui para mediar essa parte importante, né? Depois nós vamos ter, falando sobre satélites, os novos negócios de satélites, a parte de produção também, obviamente tem que estar se falando, né? Produção audiovisual. E à tarde a gente já tinha feito um painel há mais tempo que faz muito sentido, que nós vamos estar trazendo os executivos das emissoras de televisão e de rádios aqui do Rio Grande do Sul, para serem, digamos, fazer um grande painel de discussão sobre o futuro da radiodifusão, como esses executivos vêm, tanto o executivo da Band, da Record, da SBT, da RBS, né, participando então dessa discussão da Rede Pampa também, que é a Rede TV aqui, como é que estão enxergando esse futuro da radiodifusão. E depois de tarde tem mais a parte de rádio, que é muito forte, então a gente está trazendo a AGERT, que é a Associação das Emissoras de Rádio aqui do Rio Grande do Sul, que é muito forte, então vai ter um painel só sobre rádios, né?
com a Rádio Gaúcha, a Rádio Guaíba, a Rádio Bandeirantes também, com toda, não só aqui de Porto Alegre, mas com a estrutura, vem o pessoal de São Paulo, o Jean vem falar aqui também, e uma rádio do interior aqui do Rio Grande do Sul também contar a força das rádios do interior aqui. E depois, um pouquinho mais tarde, até eu vou estar moderando um painel exatamente do DTV Plus, aí do DTV+, para falar dessas novas oportunidades de negócio, como é que a gente vai desenvolver, ou seja, todo esse leque de informações que a gente tem para desenvolver a TV 3.0. E no final do dia, aí sim, o keynote, né? Vamos falar um pouquinho também sobre o futuro da radiodifusão. Esse é nosso dia aqui, que vai ser um dia cheio, mas muito bacana aí, com muitos desafios aí, muita conversa, muita tecnologia, muito negócio, muito futuro também para a gente conversar. Que bacana. Você, no começo, falou que quando você foi para a NAB, você ficou muito impressionado com as novidades. O que você viu lá que você acha que daria para replicar aqui no Brasil? Bom, a gente, claro que eu até, inclusive esse ano, né, foi o 30ª NAB que eu fui. Não fui, obviamente, em todos os anos, mas desde 1995. 30ª é bastante em Las Vegas, hein? É, né? Sempre em Las Vegas. Realmente sempre Las Vegas. Antigamente, nos anos 80, ela até era em outros locais, mas desde dessa época... nos anos 80 era em outros locais? Isso, ela chegou a ser em Dallas, em outros locais, assim. Mas você sempre foi, obviamente, você sempre foi a Las Vegas? Sempre Las Vegas, sempre no mesmo local. Que salto ficou em Las Vegas, né, Caio? Exatamente. 30 anos de Las Vegas. Deu para ver aquele crescimento, né? 30 anos de Las Vegas. Mas até lembrando, né, antigamente a NAB era muito focada em produtos de hardware, digamos assim, né? O próprio primeiro ano que eu fui foi exatamente para ver uma solução, eu estava entrando aqui na TVE, que era uma solução de transmissão via satélite. Eu até comentei na 7, lá no 730, na NAB, que naquela época existia, olha só, existia uma tecnologia que era o DigiCypher, que era uma tecnologia de satélite, que a própria Globo usava, estava começando naqueles canais, ainda era por assinatura na banda C e tal, mas estava começando o MPEG, olha só, o MPEG que teve tanto crescimento, era o MPEG 2, que era a primeira compressão, mas ele era um sistema mais aberto, o DigiCypher era um sistema fechado, e esse sistema, então assim, foi uma decisão que a gente tomou e foi por o MPEG, e a gente vê que foi acertada porque o MPEG vem crescendo até hoje, né? Tem soluções que o MPEG vem se desenvolvendo. Mas, enfim, fechando um pouquinho do gancho, o que a NAB, ela sempre tinha muitas soluções de hardware. A gente vê, qual é a câmera nova, esse tipo de coisa que vai acontecer, switchers e tal. E hoje não, hoje ela é muito mais uma discussão de soluções, de sistemas, do que está acontecendo, do que propriamente de equipamentos, né? Claro que equipamento é importante, porque tu precisa do equipamento para fazer, mas aí sim, entrando no que a gente viu dos americanos, o ATSC, né, 3.0, das ferramentas que ele tem, de como os americanos estão apostando nisso, eu acho que esse foi o grande, né, assim, e uma coisa que também assim chama atenção, acho que é um grande desafio que a gente vai ter, e a própria, no 730 lá, que tiveram várias palestras, né, foram mostradas, é o DTV Plus, essa questão de aplicativos, mas principalmente a questão do profissional que vai desenvolver isso, porque a partir do momento que nós temos o broadband também junto, ou seja, a gente poder ter, né, falando de uma certa forma, tipo como um YouTube trata a parte principalmente de comercialização, nós vamos também ter isso na TV. Mas como é que a gente vai buscar, como é que a gente vai segmentar essa nossa, realmente a parte de comercialização? Quer dizer, que profissional que vai estar fazendo isso? Qual é essa agilidade? Qual é o produto ou vários produtos? Vamos, né, fazendo uma transmissão de futebol, como faz sentido ter mais câmeras que a pessoa possa ela selecionar? Eu acho que sim. A questão do áudio, o áudio é muito importante. Eu quero ouvir mais só o narrador, eu quero ouvir mais o som do estádio. Tudo isso vai ser possível na TV 3.0, mas isso demanda toda digamos assim, um planejamento e uma qualificação dos profissionais que vão estar fazendo isso, que hoje nós praticamente, não é que não se tenha, mas não tem talvez
tanta disponibilidade para se desenvolver isso, e nós vamos precisar muito disso. Então, nós vamos entrar num momento, uma troca tecnológica, mas com um pensamento muito diferente. Nós não vamos mais estar fazendo televisão da forma como a gente fazia, só com um sinal linear ali. Nós vamos ter que estar pensando nessas agregações desses sinais, com redes sociais, enfim, tudo de uma forma que para, enfim, atrair o público e faça sentido para o público. E para se conectar com esse novo mundo, com esse mundo da convergência digital, com o mundo da internet, das plataformas streaming. Então, para que a gente possa entrar nesse campo da economia digital em definitivo. Eu sempre digo, né, tudo se multiplicou e muito, né? Mas o tempo não, né? As 24 horas do dia são as mesmas. Então, como é que a gente consegue ser competitivo, né, e ser atraente para o público numa crescente, cada vez mais, né, crescente oferta de produtos, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio, assim, que eu vejo, e aí, como TV pública, né, o que realmente faz sentido, porque a gente não pode pensar que a gente vai cobrir tudo e que a gente vai ser, digamos assim, ser o único a estar realmente informando as pessoas ou tendo disponibilidade de produtos, né? Todo mundo está fazendo isso, então a gente tem que buscar realmente onde a gente é competitivo e que faça sentido para a população, exatamente por ser uma emissora mais pública, né, e que tem que ter esse caráter, né, tem que ter essa visão. Mas, obviamente, tem que ser coisas que façam sentido. A gente não pode simplesmente colocar alguma programação que não, enfim, que não contribua com isso. Com certeza. Bom, a gente está chegando ao fim. A conversa tá bom, o papo tá ótimo, mas no final do nosso programa a gente sempre pede uma dica, né, para o nosso público, algo que seja do Caio, do nosso convidado, um filme, uma série, um livro, enfim, fique à vontade. Eu acho assim, ó, a gente, quando vai passando a vida da gente, as coisas vão mudando também. E que bom, né? Afinal, a gente cresce, né, e faz mais sentido a gente ter outras... se a gente for pegar, né, desde um passado, coisas que fizeram sentido, talvez hoje não faça tanto sentido, mas eu diria assim, eu acho que uma série que marcou muito, né, foi a Casa de Papel. Eu acho que é uma série muito instigante, assim, digamos assim, das soluções e tudo que aconteceu durante todas as temporadas, né, então para mim fez sentido, assim. Mas falando em livro, né, aí na parte mais, esse sim fez muito sentido na infância, quando eu li, que é Os Capitães da Areia, né, do Jorge Amado. É um livro muito tradicional, mas é um livro que instigante, assim, com digamos, uma narrativa bem peculiar e muito forte, eu diria assim, né. E aí eu queria só fechar, assim, né, desde que eu acho que também, quando a gente vai, hoje, né, estamos aí com 63 anos, mas muita disposição, mas a gente tem que cuidar da gente, do corpo da gente, da mente da gente, né? Eu me considero, sempre fui um cara atleta, digamos assim, gostei muito de futebol, esportes, de tudo que é esportes, enfim, e hoje eu me dedico muito a corridas, eu adoro correr, enfim, fazer maratona, já fiz, adoro a meia maratona, que é, enfim, mais um pouquinho, não tão com tanto esforço, mas resumindo, esporte é muito importante para te manter não só o teu corpo, mas principalmente a mente, né? Porque a gente, nesse mundo com tanta pressão, tanta coisa acontecendo, a gente precisa ter algo que te faça, que tu tenha um gasto de energia, uma válvula de escape que te faça bem, que te faça sentido e que te harmonize, né, digamos assim. Então, assim, são coisas que, e obviamente a natureza, né, gosto muito, tem uns lugarzinhos no interior aí que eu vou, às vezes no fim de semana, que não tem nem energia elétrica, enfim, é só a luz de bateria, não pega celular, para a gente escapar um pouquinho desse mundo tão maluco assim, né. Ótimas dicas, especialmente na nossa área, no nosso setor, que a gente, enfim, às vezes fica naquele universo de trabalho e é difícil sair e demanda tanto. Então, acho que não poderia ser melhor essa dica aqui para o nosso público, para o público que nos escuta, que nos assiste.
Queria te agradecer muito, Caio, por toda a sabedoria compartilhada, por os debates, né, pela oportunidade de escutá-lo e dizer que o SETcast está aqui aberto para você, está aberto para a associação e que também desejar aqui que o SET Regional Sul seja um sucesso de público e, acima de tudo, de debate, que seja muito qualificado. Então, queria agradecer a sua presença aqui conosco e dizer que você pode voltar sempre quando quiser, que a casa é sua. Tá bem, Deise, eu que agradeço, né, como convidado, para mim é uma honra, eu tenho participado da SET, enfim, fui um dos primeiros sócios da SET lá no final dos anos 80, e desde lá venho participando ativamente, para mim é uma alegria, de novo, né, voltando àquilo que eu falei um pouco, o que faz sentido é a gente estar com pessoas, né, é a conexão, né, enfim, tem uma conexão virtual, mas a conexão de pessoas é fundamental e a gente precisa disso, né? O ser humano é um ser que precisa ter esse envolvimento, né? Até para fazer sentido a vida da gente. Então eu agradeço muito realmente a SET, né? Temos daqui a pouco também SET Expo em agosto, vamos estar aí também participando, né? E promovendo. Eu acho que nós temos grandes desafios, mas desafios maravilhosos para a radiodifusão, tanto TV, rádio, né? Principalmente a TV com essas novidades. Vai ser, com certeza, um super sucesso que nós vamos ter. E a SET, enfim, a gente adora participar, adora colaborar, faço com muito carinho, com muito gosto. É um super prazer sempre que eu posso estar colaborando com a SET, discutindo e comentando, enfim, fazendo isso que a gente está fazendo aí. Agradeço muito, Deise. A gente agradece, muito obrigada. E muito obrigada a você também que nos assiste ou que nos escuta. Obrigada por sua presença, obrigada pelo seu olhar atento, pela sua escuta atenta, por ter ficado aqui conosco até agora. E é isso, de novo, vou deixar aqui um recadinho para quem quiser mandar sugestões de pautas e temas e convidados. Estamos aqui sempre abertos a te escutar. Só lembrando que o SETcast é produzido nos estúdios da VEM TV, com direção executiva de Igor Moraes, direção de imagem e áudio de Giovanni Fernandes e Vladimir Silva, coordenação de Tito Liberato e Giovana Souza, produção de Fábio Pereira e a apresentação de Deise Feitosa. Muito prazer! E para saber mais sobre a SET e se associar, você já sabe, basta clicar e navegar pelo nosso site set.org.br. Muito obrigada! E até breve!